Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Geeks. E no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Eu vim trazer dicas de leitura pra vocês. Todo mundo sabe aqui no canal que eu falo bastante sobre Last Kingdom, né, a série da Netflix, e que eu sou muito fã das Crônicas Saxônicas, que é a história, é a série de livros que inspirou The Last Kingdom, né? E o autor das Crônicas Saxônicas, ele se chama Bernard Cornwell, ele é o meu autor preferido, é o autor que eu mais gosto. Ele escreveu várias séries de livro além de The Last Kingdom, e eu gostaria de apresentar umas delas como dica de leitura pra vocês, né? Porque se vocês gostaram de The Last Kingdom, vocês vão gostar dessas também, né? São histórias bem bacanas e muito boas, então eu venho trazer essas dicas pra vocês aqui hoje, né? Bom, a primeira série dele que eu posso indicar é as próprias Crônicas Saxônicas, né, que é a história do Uhtred, narrada do ponto de vista do Uhtred, que é o protagonista. Bom, quem sabe, quem vê a série sabe como é que é, mas os livros trazem muito mais detalhes que a série, e tem muito mais coisa que a série também. E até algumas coisas são um pouco diferentes, então recomendo pra quem só viu a série ler os livros, porque são ricos e muito cheios de detalhes, são muito top. Beleza? Pessoal, a segunda história que eu recomendo dele pra vocês é essa aqui, ó, As Crônicas do Rei Arthur. Elas tratam sobre a Inglaterra britânica ainda, né, sobre a conquista saxã da Inglaterra, e elas são narradas do ponto de vista de um soldado chamado Derfel. Ele é como se fosse um Uhtred, assim, a história é narrada do ponto de vista dele, ele narra em primeira pessoa, e ele é um dos guerreiros do Rei Arthur, e ele vai subindo, né, ele é saxão e ele foi capturado pelos britânicos quando era criança, inclusive ele descobre ser filho de um rei saxão, do rei Ael de Sussex, mais tarde, e a história é narrada do ponto de vista dele. É uma história bem legal que trata ali da invasão saxônica à Inglaterra e da época do rei Arthur. Inclusive traz o Merlin também, várias coisas bem legais. Pessoal, depois eu indico essa série aqui, ó, que é a série do Graal. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a série do Graal. Ela conta a história. Os 3 primeiros livros são uma saga do protagonista atrás do Graal, né? E o último livro é a história dele alguns anos depois, né? É uma história um pouco diferente, mas que trata sobre relíquia sagrada também. Essa história ela é sobre um arqueiro chamado Thomas de Hulkton, né? Que ele é filho bastardo de um padre com uma governanta e é neto de um arqueiro inglês. Ele é um arqueiro do exército do rei Eduardo III. E mais tarde ele descobre que o pai dele, na verdade, é um conde da França que fugiu, e a família dele é envolvida com as questões do Graal, e é uma história bem legal também. Ela não é narrada em primeira pessoa, como a história do Uhtred ou as Crônicas do Rei Arthur, mas é uma história bem bacana e é bem legal de se ver também. Ela se passa durante a Guerra dos 100 Anos, a primeira parte da Guerra dos 100 Anos. Depois disso nós temos essa aqui, acho que é a série mais famosa do Cornwell, é a que ele mais escreve. Eu nem sei se acabou ainda, porque todo ano acho que ele lança algo novo, que é a série do Sharpe. Essa aqui, ele começou sendo, se eu não me engano, ele começou sendo escritor por essa série. Aliás, nem todos os livros foram traduzidos para português ainda, né? Alguns livros nem foram traduzidos e nós vamos ter que esperar. Esses aqui são os que foram traduzidos até agora. Essa série, ela conta a história de um soldado inglês durante as guerras de Napoleão. É um soldado que ele é filho de uma prostituta, ele não sabe quem é o pai dele, e ele vai subindo na vida, né? Ele começa lá como um soldado raso na Índia, e ele chega até ser tenente-coronel e derrotar Napoleão em Waterloo. É outra história bem legal, e essa era bem famosa também, inclusive teve uma série dela nos anos 90, ela não se popularizou que nem Last Kingdom, até porque eram os anos 90, né? A coisa não era tão globalizada como é hoje com a internet. Mas tem uma série que ela nem tem dublagem em português, mas pra quem é fã, eu recomendo aí que busquem pra assistir a série do Sharpe. Aliás, é o Sean Bean, que é o ator que faz o Sharpe, né? É o Ned Stark de Game of Thrones. Beleza, pessoal? E depois disso, tem esses 2 livros que eles não chegam a ser uma série, mas são 2 histórias bem legais, que é A Azincourt e o Forte. O Forte, ele se passa nos Estados Unidos ali, acho que é na época da Revolução Americana, se eu não me engano, e a defesa do forte, né, pelos ingleses. E a Azincourt, ela conta a história do arqueiro Nicholas Rook na segunda parte da Guerra dos 100 Anos. Ela conta sobre a Batalha de Azincourt, que foi uma batalha onde os ingleses venceram os franceses
com uma vantagem numérica assim, ó, muito inferior. Eles tinham uma desvantagem numérica muito grande mesmo. Eles tinham assim muito menos homens que os franceses e a maioria era só arqueiro, e eles derrotaram uma grande cavalaria da França nessa batalha, né? E a história é contada do ponto de vista do Nicolas Roeg. Ele é o protagonista, mas a história é em terceira pessoa também. Beleza? E pessoal, apenas para citar, tem outros livros do Cornell que eu não cheguei a ler ainda, mas pretendo, que são as Crônicas de Starbucks, né? Elas se passam, acho que elas se passam nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu não sei exatamente o período, eu vou estar mentindo porque eu não li, mas eu pretendo ler, elas são bem bacanas também. Tem muita propaganda delas e com certeza a história é bem atrativa, pelo menos para mim. Nós também podemos citar Stonehenge, né? Que é uma história escrita pelo Bernard Cornwell que fala sobre a Inglaterra pré-histórica e sobre como o Stonehenge foi erguido, né? Ele é bem antes de saxões, britânicos e de viking, foi muito antes de tudo isso. E também a gente pode citar outro livro dele que é da era elizabetana, conta a história do Shakespeare e do irmão dele, mas eu não sei, não li, vou estar mentindo se eu falar como é que é, mas não me pareceu muito, não é o estilo do Cornell, parece assim, não é de guerras, batalhas, mas eu também posso estar enganado, mas é outra dica aí que fica. Bom, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre dicas de livros do Bernard Cornwell para vocês lerem. É o autor de Crônicas Saxônicas que inspirou The Last Kingdom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se não são inscritos. E me deem feedback se estão curtindo o conteúdo aqui do canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima!